Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo? Qual a finalidade de tudo isso, de ser cheio do Espírito Santo? Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 4, verso 3. Orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo estava preso por volta do ano 61 depois de Cristo, prestes a ser decapitado por Nero. E o desejo que Paulo pede é o seguinte: que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de pregarmos Cristo. O objetivo de Paulo era fazer a vontade daquele que o chamou. Paulo buscava ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, com um objetivo: para fazer a vontade de Deus. E nós hoje buscamos ser cheios do Espírito Santo para quê? O que eu vejo hoje, meus irmãos, é pessoas, homens e mulheres de Deus buscando ser cheios de Deus, meditando, orando, jejuando, lendo as escrituras, estudando a escritura para buscar de Deus o seguinte: bens materiais, sucesso no amor, sucesso aqui, sucesso ali, coisas secundárias. Olha a diferença entre nós e os cristãos dos primeiros séculos. Eles buscavam a Deus, buscavam ser cheios de Deus, eram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Paulo estava preso, ele podia pedir a Deus a liberdade dele. Ele podia pedir a Deus ali riquezas, dinheiro, prata, ouro, sei lá. Mas o que ele pedia a Deus sempre era o seguinte: que Deus abrisse a ele a porta da palavra, que Deus desse a ele oportunidade de falar de Cristo. Hoje buscamos ser cheios de Deus, buscamos ter mais de Deus, ser cheio do Espírito Santo para coisas secundárias, como, por exemplo, os bens materiais, sucesso financeiro. Oramos, jejuamos, somos cheios do Espírito Santo, e quando conseguimos ser cheios do Espírito Santo, pedimos a Deus coisas que não têm valor, que não agrega à obra de Deus, como, por exemplo, sucesso aqui, sucesso ali, ser próspero aqui, próspero ali. Como objetivo, quando o objetivo central é falar de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo, devemos buscar Deus para fazer a vontade de Deus. Esse é o objetivo de ser cheio do Espírito Santo. Devemos ser cheios para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você? Você está buscando ser cheio do Espírito Santo para quê? Para fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Olha os profetas no passado. Eles buscavam ser cheios do Espírito Santo para fazer o seguinte, para fazer a vontade de Deus. Elias fez a vontade de Deus, não fez a vontade dele. Jeremias, Isaías, os profetas, os apóstolos, Cristo, como maior exemplo, buscava ser cheio do Espírito Santo, buscava ser cheio de Deus para fazer a vontade de Deus. Eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos ser cheios de Deus. Para quê? Para fazer a minha vontade? Para fazer a sua vontade? Não. Para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade daquele que te chamou. Esse é o objetivo central de ser cheio do Espírito Santo. Devemos ser cheios do Espírito Santo. O que mais se vê hoje são pessoas fazendo campanha aqui, campanha ali, buscando aqui, buscando ali, querendo ser cheio de Deus, mais de Deus, e quando consegue ser cheio de Deus, acabam pedindo coisas que não agrega à obra de Deus. Acabam fazendo a sua vontade, a vontade deles, e não a vontade de Deus. Vamos buscar ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Vamos buscar ser cheio de Deus, cheio do conhecimento de Deus. Vamos transbordar do Espírito Santo. Mas para quê? Para fazer a vontade de Deus. Amém?